eu vou ser muito objetivo hoje, porque tudo que vocês fizeram aqui já foi metade da minha pregação e a outra metade a Vivian pregou. Então, sinceramente, eu vou só dar uma continuidade aqui, porque eu vim, Diego convidou, eu tenho que, né? Bom, o texto que vocês escolheram, eu queria ler, só para a gente fixar, Hebreus capítulo 4, 14 a 16, vai dizer assim, olha: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Bom, vocês frequentam a escola dominical, vocês sabem que Hebreus, o livro de Hebreus, ele vai sempre fazer ele vai fazer uso do comparativo. Por quê? É muito fácil quando a gente quer contar alguma coisa e a gente pode usar o grau de comparação. Vocês aprenderam isso em português, então lembra superlativo, igual aquela coisa lá, a gente faz uso disso para poder explicar alguma coisa. E o livro de Hebreus, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai lá no Velho Testamento, ele pega as histórias do Velho Testamento e ele compara com as do Novo Testamento para ficar mais fácil o entendimento. Por quê? Porque o judeu, ele estava vindo acostumado numa fé que ele trazia o animal para o sacrifício. Então era algo físico, não era algo subjetivo, era algo palpável. Então, quando ele pecava e ele precisava pedir perdão pelos seus pecados e tal, ele pegava, sei lá, imagina um cordeiro, colocava nas costas, ele tinha que carregar. Então, aquela situação de pegar o animal, de carregar, dava uma certa sensação de pagar o preço. Então, pequei, mas agora eu vou pegar o animal, eu vou levar até o sacerdote para oferecer sacrifício, e aquilo dava essa sensação de pagar o preço. Então, Hebreus vai dizer o seguinte, olha, aquele sacrifício, ele era limitado, ele era temporal, mas o sacrifício de Cristo, ele é eterno, ele é cabal. Então, Hebreus vai fazendo essas comparações para que nós possamos entender que a antiga aliança era limitada, mas a nova aliança é muito melhor. E usar essa técnica de comparação é muito boa para você explicar qualquer coisa, porém, o grau de comparação, os graus comparativos, eles algumas vezes são complicados para nós, principalmente na fase da adolescência. Vocês falaram aqui hoje de alguém que comparou você com alguém de uma forma pejorativa, e isso é ruim. Mas agora, pensa, deixa eu te falar uma outra história sobre grau comparativo para você entender onde eu quero chegar. Gideão está escondido lá no lagar, um lugar que era para pisar as uvas, e ele está escondidinho lá batendo trigo. De repente chega o anjo. Então tenta imaginar a história comigo. Chega o anjo. Pronto, chegou o anjo. Aí ele abre. Homem valoroso, guerreiro poderoso. Agora se coloca no lugar do Gideão. O Gideão está agachadinho lá dentro daquele lagar, batendo trigo. De repente chega o anjo. Homem poderoso. Se eu fosse eu falava, desculpa, errou. A casa é a próxima ali. Acho que o anjo olhou, não é você mesmo? Não, deixa eu te explicar uma coisa, anjo. De todo Israel, a minha família é a menor. Olha o grau comparativo. De todo Israel, a minha família é a menor. Da minha família, eu sou o menor. Ou seja, Gideão começa a fazer esse comparativo, mostrando para o anjo que não tinha, não batia o anjo chamá-lo de varão, glorioso, poderoso, guerreiro. Se eu sou o anjo, na boa, Senhor, Senhor, eu sei que eu acabei de entrar na corporação e eu não posso ficar,
reclamando de muita coisa, nem falando, mas o senhor tem certeza que o varão valoroso é esse menino aqui acocorado dentro desse buraco aqui, batendo trigo? Não, senhor, claro, não, senhor, né? O senhor manda. Não, claro. É você mesmo, menino. Por que é que Gideão não entendeu aquela situação? Porque, diferente de Deus, nós olhamos o Cronos, o tempo agora. Então, quando Deus vê, Ele não vê no Cronos, Ele vê no Kairos, Ele vê no tempo dele. Então quando Deus vê, Ele não vê ontem, Ele vê hoje, ou Ele vê amanhã, Ele simplesmente vê. Como é que é isso? Me desculpa, eu não tenho como te explicar. Eu só sei que Deus simplesmente vê. Portanto, quando Deus diz para você que você já venceu o maligno, Ele não está olhando no Cronos, Ele não está olhando no hoje, Ele não está olhando nas suas debilidades, Ele não está olhando quando você está lá no seu quarto, cheio de dilemas, cheio de questionamentos, com medo. Ele está olhando o todo, e no todo você já venceu. Portanto, o anjo não estava errado. O recado era para aquele menino mesmo, que estava se escondendo lá dos inimigos, porque Deus vê o todo. O problema é que nós somos reféns dos graus comparativos. Infelizmente, nós ainda damos ouvidos a essas vozes que ficam na nossa mente, principalmente nesse período, dizendo algumas coisas que não são verdadeiras. Agora, adolescentes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é exclusividade de vocês, não. Meus pastores, meus amigos de ministério, não tem ocasiões que a gente se porta como adolescente. Não tem ocasiões que a gente tem um monte de questionamento no meio da caminhada. Então a palavra aqui hoje, irmão, 2 gumes, ó, vai cortar para lá, vai cortar para cá. Agora, eu fico admirado, porque vocês já nasceram numa era muito tirana. Vocês estão na era do Instagram, e o Instagram é uma grande vitrine de mentiras. É triste porque você vai passando o seu feed ali, e você vai vendo um monte de celebridade tirando foto de pratos maravilhosos que você olha e fala: meu Deus, o que é isso? Isso é de comer? Ai, mas deve ser bom, né? E olha, aí sobe mais um pouquinho, olha, a youtuber fulana de tal, na praia tal. Gente, essa mulher deve ter tanto dinheiro, e vai subindo. Aí é óbvio, o grau comparativo vem à tona. Você vai subindo a timeline, aí você olha aquele prato e olha para aquela marmitinha que sua mãe fez. Você fala: rapaz, né? Ovo de novo. Aí não bate a coisa. Só que a timeline não mostra as horas de terapia que as celebridades gastam tentando colocar a cabeça no lugar por tanto vazio que há dentro de si. A vitrine do Instagram não mostra as crises de depressão, não mostra. Aquela vida ali que você está vendo não existe. E teve um camarada na Bíblia chamado Asaf, que por um instante ele começou a fazer exatamente isso. A sensação que eu tenho quando eu leio o Salmo 73 é que Asaf estava realmente no Instagram. Olha o que ele fala: levam uma vida sem sofrimento. Ele está falando dos ímpios. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte.
Oh, é lógico que ele estava no Instagram. Não enfrentam dificuldades. Porque você já viu o youtuber postando foto pegando busão? 6 horas da manhã entupido? Não, você não vê. Nem estão cheios de problemas como os demais. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Ele estava falando da Kéfera, com certeza. Então, entrei em teu santuário, ó Deus. Olha o que aconteceu com Asaf. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Por quê? Porque eu olho para o Cronos, eu olho para a vida dessas pessoas agora, no hoje. Mas Deus, que olha no todo, Ele diz o seguinte: olha, o fim deles é a perdição. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Portanto, não compare a sua vida com a das celebridades do seu feed. Parece que isso é muito óbvio, mas a gente sempre tropeça no óbvio. Romanos 12 vai dizer assim: olha, não vos conformeis com este mundo. Só que essa tradução, ela não foi muito legal, porque na verdade o conformeis ali é no sentido de tomar a forma. Não tomem a forma disso que vocês estão vendo no mundo, não se adequem a esse sistema, mas transformai-vos pelo meio da mudança do seu modo de pensar. As maiores batalhas do adolescente estão na mente, mas a sua mente é guardada pelo sangue de Cristo. Deixa eu te falar um negócio que às vezes a gente não percebe. Cada vez que você vem para um culto desse, parece que é como uma camada de proteção a mais na sua mente. Cada vez que você é ministrado pela palavra, vai uma camada de proteção. Cada vez que você louva, vai mais uma camada de proteção. Cada vez que você adora, mais uma. Você sai daqui protegido, com a tua mente guardada. Agora, vocês sabem que o convívio gera similaridade. Vou falar mais simples. Você sabe que se convive muito tempo com o pai e com a mãe, você acaba ficando a cara deles, né? Vocês sabem que papai é paraibano e mamãe é cearense. Por conta disso, eu consigo falar em 2 idiomas perfeitamente. Não é algo que eu gostaria, mas está dentro do meu ser. Por quê? Porque eu cresci ouvindo mamãe dizer. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que tem mãe que ela teve acesso a estudo, ela teve uma educação mais privilegiada. Então ela diz assim para você: filha, por favor, meu amor, não vá nessa festa, porque esses caminhos não são bons para você. Você vai chegar lá, tem pessoas que elas não querem o seu bem. Então, filhinho, por favor, fique em casa. Ok, tem mãe que estudou isso. Só que a nossa mãe, ela não sabe falar desse jeito, mas é amor também. Então ela vai dizer: essas pragas réia, tem a jumenta réia aqui dentro de casa lá passando, mas um dia, quando eu subir, que Jesus vai me levar. Quando ela fala isso, é amor também, não é? É amor também. Não é bonito, não é rebuscado, mas é amor também. Portanto, não fica triste com a mãe, não fica triste com o pai. Amém? Amém. Parênteses fechado. Agora, sabe o que acontece? A gente acaba pegando os trejeitos de quem a gente convive. E aí nessas de conviver, a gente acaba convivendo com gente de todo tipo. Você não tem só amigos da igreja, lógico que não. Só que, vocês já perceberam que tem gente que não pode se juntar com outras pessoas que eles têm uma personalidade muito fraca? A pessoa se junta com o carioca,
ele fala normal, mas no próximo culto ele chega aqui chiando, nada contra, olha só, nada contra. Só que quando ele começa a andar com o cara, ele começa a falar igual. Por quê? Porque a personalidade é meio fraca e não pode andar junto, que já pega. Agora, isso é uma coisa muito simples, mas quando você amplia isso para a convivência do crente, o crente tem um problema. O crente não sabe pecar. Escutaram meu? Eu vou falar de novo para você não esquecer isso. Crente não sabe pecar. Sabe por quê? Porque crente não tem malícia mundana. O mundano, ele tem uma malícia que ele vai para o pecado, mas ele vai preparado. É a sexta-feira da maldade dele. Ele já vai pronto para o pecado. O crente não. O crente na balada é o bobão. Ele dá a pinta de crente, porque crente não sabe pecar. Aí a gente começa a entender o questionamento de Asaf. Você começa a entender por que Asaf questiona: ué, mas como é que o ímpio, ele faz tudo errado, ele faz o mal e ele se dá bem? Porque ele é ímpio. Ímpio vai, peca, mas ele sabe. Agora o crente não. Crente não sabe pecar e tudo quanto vai fazer dá errado. Dá errado. E eu nem preciso dar exemplo, porque vocês entenderam o que eu estou falando. Agora, sabe uma coisa que crente sabe fazer muito bem? Justificar-se. Pastor, é assim, ó. Ele não é crente, mas olha, é uma bênção. Fala bem, educado. Ele usa até terno. Ah, pastor, ele é muito mais crente do que muito crente que tem na igreja. E tem mais, pastor. A Bíblia diz que o homem é santificado pela mulher. Então o nosso namoro vai santificar a vida dele. Sabe qual que é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é diminuir a seriedade da santidade. Ele não vai atacar a sua fé. Ele vai tentar diminuir a seriedade aos pouquinhos. Então ele vai falar assim: mas você vai na igreja de novo? Mas você não já foi domingo? Não, mas hoje tem culto de novo. Mas de novo você não aprendeu no domingo passado? Você vai ter que voltar lá. É assim. Ué, mas não, também não... Ai, um golinho só? Qual o problema? Vai morrer agora por causa de um golinho só? Deixa eu te falar uma coisa. O alcoólatra não começou com uma garrafa. Ele começou com um golinho só. A amizade ruim, você não começa sendo amigo do dono da boca. Não, você é amigo dos aviãozinhos lá. Aí quando você vai se ligar quem é o cara, mano, você já está nos caminhos errados. Agora, se eu puder resumir esse texto que vocês escolheram, aliás, se eu puder resumir o Evangelho, o resumo é o seguinte: sermos mais parecidos com Jesus. É isso. Meu irmão, quer pregar uma mensagem? Cadê a Vivian? Quando você for pregar, sua primeira mensagem, não, você já deve pregar há muito tempo, mas a próxima mensagem: ser mais parecido com Jesus. Prega isso, vai ser bênção. Porque se nós pregássemos só isso, já não daria tempo nessa vida de pregar tudo o que a Bíblia diz sobre Jesus. Não daria, se nós pregássemos só isso. Porque o mínimo que a gente precisa ser é parecido com Jesus. Só que o texto, a Bíblia vai dizer, esse texto que nós escolhemos, que Jesus ele foi tentado, mas ele não pecou. Aí quando eu li esse texto, que eu era adolescente, eu pensava o seguinte, não faz muito tempo, mas eu pensava o seguinte: mas Jesus é Jesus, né? É que nem chamar Jesus, bater uma bola,
Você já vai logo avisando, Jesus, mas não vale usar o poder, né, Jesus? Então tem que avisar, porque Jesus vai chegar, vai bater um pênalti, aí ele faz assim, ó, aí pronto, aí abre, não. Pode jogar, Jesus, mas não vale usar o poder. Na minha mente era isso. Olha, Jesus foi tentado, mas não pecou. É lógico, é porque ele é Jesus. Só que a verdade é que Jesus não usou o poder para vencer o pecado. Como é que eu sei? Pela tentação no deserto. Ele vence a tentação por aquele acrônimo que você deve conhecer muito bem: JOB, J-O-B, jejum, oração e Bíblia. JOB, jejum, oração e Bíblia. A gente sabe disso porque na tentação, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e as únicas armas que ele utiliza é simplesmente essas que eu te falei. Agora, eu quero me ater, eu quero ser muito objetivo nessa noite, porque vocês já pregaram tudo que eu ia pregar. Na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo. Mateus o capítulo 4, quando começa a tentação, Satanás ele é meio previsível. Só que o diabo ele é previsível, sabe por quê? Porque nós crentes somos previsíveis. Então, pensa que Jesus acabara de ter ouvido do próprio Pai que ele era o Filho amado. Jesus estava saindo do deserto, acabado de ser batizado, e estava então indo para ser tentado. E aí, a primeira tentação é essa: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Sabe qual é esse desafio aqui que o diabo propõe? É o desafio de ser independente. E eu ouço isso por todos os adolescentes com quem eu converso. A brincadeira do se você é capaz. Se você é homem mesmo, então vai lá e faz isso. Eu estou falando a verdade ou mentira? Se você tem coragem mesmo, então vai lá e faz tal coisa. E essa fase da adolescência é a fase da afirmação, pastores. Eles querem se afirmar num grupo, e quando vem esses desafios que são malignos, não é brincadeira, são malignos, para serem aceitos, eles aceitam esse desafio. Só que o desafio para Jesus era o de ser independente. Ora, o que Satanás estava propondo para ele era o seguinte: olha, você não precisa depender de Deus, transforma você as pedras em pães, é só não depender mais de Deus. Só que deixa eu te falar um negócio: não tem como vencer o pecado na força do braço. Eu quero que você fixe isso na sua cabeça. Não tem como vencer o pecado na força do braço. Carne não se enfrenta com carne, carne se combate com o Espírito. Somente um Espírito cheio de Deus é capaz de vencer a carne. Na sua força de vontade, na força do seu próprio braço, crendo que você vai chegar lá e vai acontecer e tudo mais, só para você ser aceito num grupo, esquece, você não vai agradar a Deus. Na tentação número 2, Satanás continua insistindo na história do se você é filho de Deus. Perceba que Jesus, o diabo quer atacar justamente naquilo que o Senhor tinha acabado de escutar. Você é amado do Pai. Eu me comprazo em você, eu tenho prazer em você. O próprio Deus tinha falado para ele. E agora Satanás está jogando essas setas malignas, tentando questionar a filiação de Jesus. E aí ele diz: se você é filho de Deus, joga-se daqui para baixo.
porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Satanás é aquele tipo de endemoniado, olha, Satanás endemoniado, que ele pega um texto fora do seu contexto e usa contra a gente. Texto fora do seu contexto é pretexto, você já sabe disso. Agora, não tem nada de errado, o que ele falou é verdade. Se Jesus se lançasse, viriam anjos e o segurariam. Só que tem uma coisa aqui: Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Eu vou te falar isso de novo com muito temor, porque eu sei quem me trouxe aqui para falar isso para você. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Quando a gente passa do limite, aí a gente está por nossa conta. Foi assim com Sansão. O crente quer dar uma de Sansão. Sansão, eu acho que ele se acostumou com aquela ideia de eu faço o que eu quero, eu vivo os prazeres do mundo, e na hora que eu tiver encrencado, o Espírito vem e me tira dessa enrascada. Só que acontece o seguinte: Deus também estabelece limites. Pai e mãe amam, mas eles estabelecem limites para nós. O pai e a mãe que não estabelecem limites não amam. Sansão brinca com o pecado porque acha que Deus sempre vai dar um jeitinho. Se joga, Deus não vai deixar acontecer nada. Mamãe está lá orando, está tudo bem, vai para cima. Mas o amor também diz: chega, em nome de Jesus, não teste a paciência de Deus. Sabe o que acontece na cultura popular? Eu fiz, não aconteceu nada, então Deus não está ligando. Porque as pessoas imaginam que Deus vai recompensar pecado na hora que você peca. O tempo que nós estamos, e graças a Deus por isso, é de graça. Nós só vamos acertar as contas no grande dia. Só que acontece o seguinte: nós vamos acertar as contas no grande dia, mas as consequências é aqui. E vou te falar uma coisa: graças a Deus, porque Ele não nos livra das consequências dos nossos erros. Sabe por quê? Porque se Deus nos livrasse das consequências dos nossos pecados, nós íamos crescer como crianças mimadas. Mas é porque Deus permite que as consequências cheguem, que nós nos humilhamos, pedimos perdão a Deus, clamamos a sua misericórdia e Ele restaura. Simples assim. E finalmente, a terceira tentação: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Perceba que Satanás desistiu daquela ideia de se você é filho de Deus, porque ele já viu que ele não consegue pegar por esse lado, ele vai por outro. Quando o diabo tenta a gente numa área, ele tenta, não consegue, ele vê que ali não tem brecha, ele vai procurar outra. E a gente tem uma, como é que eu posso dizer? Tem áreas da nossa vida que a gente tem tanto medo de pecar, que aquelas áreas a gente vigia. Só que tem outras que a gente acha que a gente já está tudo bem, que a gente é o bambambam, então a gente não vigia mais. É nessa área que Satanás te pega. É quando você baixa a guarda. É quando você diz assim: não, isso aí eu estou tranquilo, jamais farei tal coisa. É aí que a gente baixa a guarda e o diabo nos tenta. E sabe qual é a frase? Me perdoe, com todo respeito, mas a frase mais ridícula do adolescente de hoje: eu sei até onde eu posso ir.
Filho, em nome de Jesus, não permita que esse pensamento entre na sua mente, não. Essa história de eu sei até onde eu posso ir, você sabe, mas o seu corpo não, filho. Tem coisa que a gente não controla. Vigia. Palavra dura, né? Puxa vida, eu queria ser aquele pregador que tem aquela palavra, todo mundo sai rodando, pastor, que é aquela coisa, mas aí eu só consigo pregar isso, sabe para quê? É para a gente ir para o céu. Porque hoje não se prega mais arrebatamento, vocês já viram? Eu sei que aqui se prega, mas por aí não se prega mais. A gente está fazendo tudo isso aqui, sabe por quê? Porque um dia nós queremos nos reunir com esta igreja no céu. Aqui está bonito, aqui está bem ensaiado, glória a Deus, mas aqui é só ensaio. O céu nos aguarda, o céu nos espera, o céu nos espera. Agora, o Senhor me orientou a abrir um parênteses aqui com vocês. Eu vou falar só aqui para vocês, só entre nós, e os pastores eles vão fechar os ouvidos agora, tá? É uma coisa nossa aqui. Meninos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Presta atenção. Deus não dá mulherão para nós, não. Você tem espelho em casa? Presta atenção. Você sabe que você não está com essa bola toda. Quando aparece aquele pedaço de mau caminho, não é Deus não, é o diabo. É capeta. Vigia. Diz não. Eu estou vendo daqui. Vocês estão na média que nem eu. Não adianta esperar. Não. É aqui, ó. É na média. Deus dá a panela certa para cada tampa. Ou Deus dá a tampa certa para cada panela. Não é? Não adianta, meu filho, você querer uma tampa maior que a sua panela, filho. Espere em Deus. No tempo certo. Não, sabe por que eu estou te falando isso? Porque a gente ainda escuta coisas do tipo: pastor, eu já tenho 13 anos, eu ainda não me casei. É sério? Não, é sério que isso... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu descortinar o que é que te espera. Depois dos 30, é só pagar boleto e tentar emagrecer. E peraí, só mais um pouquinho. Depois dos 40, é só pagar boleto. Porque a gente já sabe na igreja que emagrecer já não dá mais. Se esse é o Armagedon que te espera, por que é que você está com tanta pressa? O pastor gostou. Tem paz, pelo amor de Deus. Tem tanta guerra para você guerrear ainda antes do casamento. Tem paz nesse teu coração. Agora vamos lá. Como é que Jesus venceu? Jesus venceu pela palavra toda. Sabe por quê? Eu digo que ele venceu pela palavra toda, porque o diabo vem com uns versículos estratégicos, e às vezes a gente cai neles. Sabe o que a gente fala? A gente fala, não, mas eu mereço. Sabe, os homens falam assim: não, eu trabalho demais, trabalho pra valer nessa casa, ninguém me dá valor, tá na hora de eu comprar um jet ski. E ele vai achar um versículo lá isoladinho que diz que ele merece. Por quê? Porque pega uma ideia isolada e pronto. A Bíblia, ela não pode ser lida aos pedaço aqui. Não. A Bíblia, ela tem que ser lida toda. E é o que Jesus faz. Jesus diz assim: olha, tudo bem, diz isso também, diz isso aí que você está falando, mas também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usa a Bíblia toda. Agora, embora Satanás tentasse, Jesus não desacreditou que ele era filho amado. Ele tinha acabado de ouvir essa verdade, mas ele não cedeu à tentação. Deixa eu te falar um negócio.
eu já participei de muitos congressos como esse. Já dirigi, já gravei, já escrevi orquestra inteira para tudo isso aqui que está acontecendo. Quando a gente sai daqui, a gente sai revestido de uma segurança que somos amados pelo Pai. Sabe o que acontece, pastores? Quando esses adolescentes chegam em casa e eles estão sozinhos no quarto, tem uma hoste de demônios tentando colocar na cabeça deles que eles não são tudo isso, que eles não são amados. Mas em nome de Jesus, deixa eu fazer pastor, me permita fazer uma coisa aqui. Pastores, em nome de Jesus, vocês podem ficar de pé. Eu queria pedir para vocês que vocês estendessem as mãos para eles e ministrassem sobre a vida deles, que eles são queridos, amados por esta igreja, e eles estão cheios do poder de Deus. E eu quero que você absorva isso em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça, baixa a sua cabeça. Pai eterno, eu quero ministrar na vida destes adolescentes, juntamente com todo esse colegiado de pastores. Eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus, que eles são filhos amados do Pai, que eles são vencedores, que eles são escolhidos e já venceram o maligno. A tua palavra me declara isso e por isso eu faço uso dela nessa noite. Vocês já venceram o maligno, vocês são fortes, vocês são fortes. Obrigado, meus pastores. Deus abençoe vocês. Jesus venceu a tentação, porque ele orava, vivia nos montes, vivia tirando um tempo para orar, antes de acontecer, de ele ir para as batalhas, ele se isolava para orar, por isso ele venceu. Jesus venceu, porque ele era a própria palavra, ele o verbo se fez carne, a Bíblia diz. Então ele era a palavra, ele venceu a tentação pela palavra. E Jesus venceu pelo jejum. Quando Jesus vai falar sobre o jejum, ele diz assim: olha, quando jejuares, ou seja, Jesus já parte do princípio que a gente vai jejuar. Então o jejum é básico para a gente vencer a tentação. Só que tem uma coisa: depois que Jesus morre, depois que ele completa o sacrifício na cruz, agora, além de jejum, oração e Bíblia, nós temos um plus. Sabe o que é? O nome de Jesus. Você sabe que na nossa geração, a gente, por uma série de motivos que nem dá tempo de eu falar aqui, a gente não valoriza mais o nome poderoso de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente acha que para repreender um demônio é a gente que tem que ter poder. Poder não está em mim, não. Poder está no nome. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalizem não. Eu tenho um tio já falecido, que ele, presbítero da casa do Senhor, aí teve um tempo lá que ele desviou, começou a beber. Aí um dia tá lá na casa da vizinha, tomando um café lá, aí o vizinho cai endemoniado. Meu tio já bem manguaçado: chega comigo, em nome de Jesus, sai do meu. Pau! Caiu, o demônio saiu. Ai, Roger, o poder está no nome de Jesus. O dia que essa carcaça velha aqui tiver que ter alguma coisa para oferecer para vocês, poder está na palavra, poder está no nome, poder está na unção, que não vem de nós. A Bíblia diz: é dom de Deus, não vem de vocês, para que ninguém se fique soberbo. É dom de Deus. Só que parece que a gente tem esquecido que o nome de Jesus tem poder. Deixa eu te falar um negócio, e eu vou ser muito claro com vocês, porque o meu pastor me liberou aqui nessa noite. Meninos,
Quando chegar esse mulherão vindo para cima, que você sabe que é prato de Satanás, baixa a cabeça, se você tiver vergonha, claro, baixa a cabeça assim, em nome de Jesus eu te repreendo. Pode falar, fala. O nome de Jesus tem poder, repreenda. Quando surgirem os convites, ai Roger, mas não tem nada a ver, eu acho que, não, vai lá no banheiro, fecha a porta, lá na faculdade, no colégio, seja lá onde você estiver, Senhor, olha a tentação, Jesus, de novo, e Jesus, vou te falar, tentação, essa aí é tentação mesmo, hein, Jesus, teu nome tem poder, repreende, faça isso, filho, faça, mesmo que você não queira, seja honesto com o Senhor, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que antes da palavra vir à boca, Ele já conhece, então não adianta você ficar pagando de bonzão para Jesus, porque Ele conhece o seu interior, então fala mesmo, Senhor, eu estou morrendo de vontade de cair nessa tentação, mas Jesus, me guarda, porque ser tentado não é pecado, amém, pastores? Ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação, mas não se engane, não ache que você tem poder para aguentar, não ache que você vai aguentar na força do braço, não ache que você vai aguentar porque você tem 30 anos de igreja, não, em nome de Jesus, peça socorro do alto. Meninas, não cai nessa historinha de sabe falar bem, é sarado, filha, o tempo vem, o músculo cai, vem barriga, não é, irmãos? Não fica presa nesse Cronos, não, olha no Kairos, olha no todo, não nesse Kairos aí. Eu vou terminar, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Eu não gosto de falar muito nisso não, porque é algo muito pessoal, mas eu tive depressão. Eu tive depressão por 1 ano. E 1 ano, pastor, eu fiquei trancado na casa dos meus pais. E nesse tempo eu não saía para nada. Eu não ia à igreja, eu não fazia nada, só trancado ali dentro. E quem sofre desse mal, principalmente pais e mães que sofrem com adolescente, eu recebo muita mensagem em inbox de mãe que está sofrendo com a filha que está em depressão. Eu não sabia o que fazer, mas eu tinha algo na minha mente, parece clichê, mas eu quero deixar isso para vocês. Eu ia trabalhar, a única coisa que chegava na minha mente era o seguinte: eu tenho que aguentar até a noite. Sabe essa coisa clichê de um dia de cada vez? Então eu pensava isso, eu tenho que aguentar até a noite. Aí sabe o que acontecia? Quando eu chegava à noite, que eu trancava a porta do meu quarto, mamãe ia lá, filho, bora orar, joelho. E mesmo naquela angústia, mamãe clamava o sangue de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A gente errou durante muito tempo em dizer que tudo era diabo. A gente tem que admitir isso. Sou crente aqui faz alguns anos, então eu posso falar isso. Acabou a gasolina, demônio. Eu tenho certeza. Furou o pneu, diabo que colocou aquele prego na estrada justamente onde ia passar. Era demitido, olha o diabo se levantando. E assim, aí a gente começou a fazer tanto isso que saturou. Aí quando saturou, a gente começou a dizer, não, mas nem tudo é diabo, nem tudo é diabo. Aí a gente começou a dar uma intelectualizada. Não, então nem tudo é diabo, nós precisamos entender das aflições da vida, isso acontece mesmo, não sei o que lá. Aí a gente também saturou, porque agora nada mais é diabo, agora tudo são as aflições da vida, são os problemas, nada mais é diabo. Ei, a Bíblia diz que nós somos sal e luz, é equilíbrio.
Sal, se for muito, você não consegue comer. Se for pouco, fica insossa. Luz, se for muito, te ofusca. Se for pouca, te dá sono. Equilíbrio. Sabe qual é o equilíbrio? É o seguinte: depressão é uma doença, sim. Só que o diabo se aproveita para nos oprimir. Então, quer ir ao psicólogo? Deus te abençoe. Procure um bom médico, procure, vá lá, faça o seu tratamento. Só que é o seguinte: não deixe de repreender o adversário. Você precisa ter na sua mente que não importa a idade que você tem, você está numa batalha espiritual todos os dias. E não é aquela coisa doentia de andar no metrô assim: o Senhor de Jesus tem poder, o Senhor, olha o diabo ali. Não. É consciente, é com equilíbrio. Pai, me guarda. Senhor, vem estar comigo. Pai, eu vou trabalhar agora. Senhor, que eu seja um bom profissional. Guarda-me das línguas ferinas. Guarda-me, Senhor, e vai lá. Aí levanta aquele chefe endemoniado. Nem tudo é demônio. Ok, concordo. Mas, por via das dúvidas, Senhor Jesus, abençoa esse homem, dá paz para ele, deixa ele quietinho lá na sala dele, e deixa eu fazer o meu trabalho aqui. Senhor, me abençoa. E ora. A Bíblia diz para a gente orar em todo tempo. Você está numa batalha. Não baixe a guarda, porque no momento que você baixar a guarda, ele te pega. E escute mais um último conselho. Presta atenção. O que vocês fizeram aqui esta noite está gravado nos céus. Presta atenção. Se você acha, quero crer que não, mas se você acha que o que nós fizemos aqui foi só algo bonito, para a gente sentir esse arrepio não. Vocês mexeram no inferno, vocês cutucaram. Portanto, vigiem. Deus é poderoso, guarda vocês, mas fiquem atentos, porque vocês já venceram o maligno. Deus te abençoe. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.